Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor de Casa Cor Ribeirão Preto e da SIC Marketing, e aqui a gente está em mais um episódio do Sala 2. Agora num papo super bacana, que a gente vai falar de bem-estar, vai falar de cura, vai contar umas histórias super boas. Eu tenho certeza que o Vinícius de Mello, com dois L's, e Ah, o Adriano do Espaço Zen vão trazer um espaço, um conteúdo super bacana, nesse período que a gente está aqui, nesse espaço super bacana dentro de Casa Cor. Tudo bom, tudo Vinícius? ótimo, obrigado pelo convite, Maurício. Mas antes eu queria entender, sala 2. Por que sala A 2? gente já vai explicar. Eba! Tudo bom, Adriano? Tudo jóia, Maurício? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo. Super bacana. Vou contar o que é sala 2. Sala 2 a gente é uma sala que recebe sempre, coincidentemente, duas pessoas, que é o espaço da gravação, mas não é isso, não, tem nada a ver. Ah, Sala 2 que é o nome que a gente recebe, fala de marketing, fala de comunicação, fala de arquitetura, de design, de paisagismo, essa área tão bacana que a gente entra, mas fala de comportamento, de tendências. Então é uma sala para a gente bater papo e trocar entendi. informação bacana, como a gente vai fazer agora, Legal, né? bacana. Vamos fazer aqui contar, conhecer um pouquinho de vocês. Então, queria no começo a gente sempre vai perguntando, né, quem que é o Adriano, qual é a história do Adriano, qual é a história do Vinícius, né? Vamos começar pelo Vinícius, Vamos lá contando essa então. história. O Vinícius é designer de interiores, Vinícius é certo? designer E de muitas coisas. interiores, É. metido a psicólogo. Eu não sei se tem hora que eu não sei se eu sou psicólogo metido a designer ou se eu sou designer metido a psicólogo. Brincadeiras à parte, sou designer de interiores. O escritório está comemorando em breve 25 anos já, Bacana, hein? 25 anos de escritório, de atuação, né? Que eu comecei a atuar um pouquinho antes de me formar, viu, Aham, Maurício? aham, Antes de me formar, eu já comecei com os meus primeiros clientes. aham, E a história da psicologia é porque foi minha primeira formação que eu não concluí. aham. Eu interrompi a formação em psicologia, fiz design de interiores, atuei durante 10 anos, e aí, nesse momento, eu decidi concluir minha formação em psicologia. Tá. E foi quando eu comecei a articular as duas coisas, que está virando um livro, que já tem nome, Ó, vai se chamar A Vivência do Espaço. ó, que bacana. A Vivência do Espaço, se Deus quiser, ele não tarda muito a chegar. E nesse livro eu articulo as duas coisas, psicologia e design de interiores. E mais recentemente, numa onda zen aí, no pós-pandemia, minha vida acabou é, indo muito para. Eu comecei a ter um contato muito forte com a yoga, com algumas teorias espiritualistas, e aí, então, mais recentemente, eu comecei minha formação em terapia vibracional energética de ambientes, que eu Nossa, concluo agora em dezembro. que genial. E uma das propostas de participar da Casa Cor, de trazer o que eu trouxe para a Casa Cor esse ano, era justamente falar sobre essa nova vertente de atuação do nosso escritório, que é nessa área. Então agora eu estou começando a me considerar um terapeuta de ambientes. Pô, que Além bacana. de. Ó, tema super novo e a gente vai explorar mais isso ainda. Legal, tá valendo. É Legal. isso. Vinícius está aqui com essa barbinha branca por causa dessas mais de 2 décadas de escritório. Tem uma historinha boa para contar já. E eu estou sempre compartilhando isso com os meus alunos nos meus cursos. Isso. E compartilho também com as pessoas, como estou aqui compartilhando com você. Bacana. Super obrigado. E o Adriano, conta a história do Adriano aí de já um tempo no mercado, hoje fazendo, trabalhando bastante. Vamos falar que trabalha com o bem-estar das pessoas, né? Conta pra gente um pouquinho da tua carreira. Exatamente. Bom, eu já venho da indústria, né? Então já sou antigo no segmento. Muitos anos de Casa Cor, comecei lá atrás como É, fornecedor, como indústria. Abri a loja aí, montei a Espaços em Lazer já tem 12 anos. 12 anos, 12 Adriano. anos. Tava aqui pensando, quanto tempo que eu É, te são conheço? 12 anos de bastante Espaço tempo. Zen. E a proposta foi não ser somente uma empresa, uma loja que fornecesse itens de lazer, mas isso daqui que a gente vê aham, nesse espaço maravilhoso, né, que é o aham. Quintal da Cura, é o lado zen de uma loja, porque a gente não oferece somente equipamentos, né? A gente oferece bem-estar, as pessoas têm que se sentir bem Aham. no ambiente, É. e foi muito bacana a parceria, né? O Vinícius já é um parceiro aí de projetos há muitos anos, então foi uma Você excelente sabe que outro dia eu oportunidade. fiquei pensando nisso, viu, É, Maurício? O nome da loja, Espaço Zen, aham. e o Maurício nomeou o meu espaço durante muito tempo como Jardim Zen, Exatamente. Varanda Zen, e ele nomeou meu espaço. Até eu dar nome, eu demorei para dar nome, né, Maurício? Ele Exatamente.
usava esse espaço como varanda Zen. É. E até então, nem sabia que você ia ser meu principal fornecedor. E aí, Pois enfim, é. acabou que você virou meu principal fornecedor aqui e tem uma empresa chamada Espaço Zen, né? Então não Aham. poderia ter É sido melhor, verdade. bacana. Eu pensei nisso outro dia. O que o Adriano falou é bem interessante, porque eu acho que assim, muda o foco de vender, né? Na verdade, vocês dois, né? Isso que vai explicar um pouquinho mais desse formato de projeto, esse formato de apresentar o projeto, o Adriano, o formato de apresentar o produto, né? O que a gente vende é o fim, né? Casa Cor vende, oferece o quê? Isso aqui, né? Uma visão nova, um olhar pela tendência, um retrato do comportamento nesse ano, nesse período aqui pós-pandêmico, né? O ano que vem vai ser um outro momento. Esse ano a gente fala de corpo e morada, né? Então vamos cuidar do nosso corpo para cuidar da nossa morada, né? Esse tempo de E cura vice-versa, né? e vice-versa, e o tempo de cura é o que o Vinícius fala bastante aqui. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa visão, Adriano, de negócio mesmo, né? Como que você enxerga isso? Na verdade, o canal é a cadeira, a espreguiçadeira, é a banheira, né? Esses são os Perfeito. canais, né? Mas o que a gente enxerga é assim, que quando a gente está vendendo, a gente está falando o seguinte, olha, a gente vai estar proporcionando um espaço que vai te dar um bem-estar, um espaço que vai te dar um aconchego, um espaço que vai te dar relaxamento. Como que é a tua visão disso do teu negócio? Então, Maurício, a oportunidade que a Casa Cor traz para nós é vender, eu vou falar em uma palavra, experiência. É Aham, uma experiência diferente para o cliente, porque na loja você tem um ambiente muito técnico, muito aham, comercial, nem sempre a gente tem esse espaço integrado, né? Então, Muita liberdade com muita criativa, liberdade, né? exatamente, e com um profissional maravilhoso aqui, sabendo utilizar os itens daquela empresa para compor um ambiente maravilhoso. Então, eu acho que o nome é uma experiência diferente. aham, Lá na empresa você encontra de tudo, mas aqui você consegue ver na prática o que a gente quer proporcionar para o cliente, né? aham, Essas sensações, o espaço zen, né? aham, É, a loja chama Espaço Zen Lazer, aham, até uma curiosidade. é. Semana sim, semana não, liga alguém lá querendo agendar sessão de Ah, massagem. Imagina. Aí a gente verdade. explica, olha, não, nós trabalhamos com área externa, É, mas nós temos uma pegada zen, então você vai encontrar aqui itens para um relaxamento, você vai ter um balanço maravilhoso, aham, você vai ter uma banheira de imersão, então Nossa, verdade. o que a gente Deve vende ser- são deve ser experiências, incrível. acontece aham. bastante. Isso mudou muito aí depois da pandemia. Como é que foi essa transição? Porque, obviamente, já tinha uma procura por banheiras, pelos balanços, né? Pelos produtos que você tem. Mas acho que na pandemia, acho que assim como alavancou muito o segmento da construção, assim como alavancou muito a tecnologia e tal, essa área acho que também foi uma das áreas com maior Sim. foco dentro das construções, né, dos É. projetos. A pandemia, ela foi muito cruel para alguns segmentos, muitas empresas fecharam, muitos amigos sofreram com a pandemia, mas, por outro lado, quem trabalha com construção civil e especificamente com área externa, Aham, as vendas explodiram, Maurício. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa. aham, Então a E pessoa fica em sentiram as casa, necessidades sente a de necessidade. melhorar a Nossa, casa, minha né? piscina não é aquecida. Puxa, podia ter um A casa banco que é naquele morada, ambiente. né? isso, Desse corpo, né? isso. Então foi um marco bem bacana. As pessoas começaram a olhar mais para o interior da casa. Aham, A pandemia mudou muito a forma como a pessoa enxerga a sua casa, em especial a área externa, porque aham. é o ambiente que proporcionava um relaxamento, Sim, né, sim. para sair de todo Lazer. aquele estresse, É, um lazer, é, exatamente. daquele novo uso da casa, né? E você, Vinícius, como é que você enxergou? Isso é engraçado que esse é o discurso do fornecedor, É, e agora o discurso profissional é muito nesse sentido também. A aham, pandemia mostrou pra gente que a gente tem que trabalhar firme com o cliente essa necessidade de uma morada, de um habitar hum, saudável, esteticamente interessante, energeticamente sim, interessante, como aham, mais recentemente eu tenho pensado muito nesse aspecto. sim, A pandemia foi só a prova de que isso realmente é um fato, aham, e porque tanto para os fornecedores quanto para nós foi um momento que nós trabalhamos muito, sim, porque o cliente dentro de casa percebeu que precisava valorizar aquele espaço. O que eu tive de cliente me ligando falando assim: vamos fazer aquilo que você tinha proposto e a gente achou melhor não fazer? aham, Vamos executar aquela parte do projeto que a gente quis deixar para depois? aham, Eu tive muita demanda entendi, assim na pandemia, porque era o cliente reconhecendo aham, a necessidade que às vezes naquele momento ele achou que não precisava não e que tinha tanta depois de importância. estando dentro de casa ele falou. Mas assim,
Na mesma semana eu tinha 3, 4 clientes diferentes É. solicitando uma parte do projeto que não tinha sido executada porque eles achavam que não era necessário. E aí ficou dentro de casa e Coincidente, a mesma percebeu, demanda em e comum, né? É. percebeu que era necessário. Fora essa coisa, não, vamos valorizar o meu jardim, vamos valorizar minha varanda. Agora, eu criei um monte de home office na sala. Eu Que trouxe legal. um monte de home office para a sala, para a varanda. Aham, é. Porque as pessoas. Você está dentro de casa, você vai ficar num home office e normalmente a pessoa pega o menor quartinho, né? Ou Exatamente. então um pedacinho do corredor, um cantinho É. assim, para fazer o home office, que não é um espaço adequado, né? Exato. Então a gente levou no pós-pandemia, durante a pandemia, É. a gente pegou um monte de home office É. e levamos para as varandas, levamos para as salas, levamos para as áreas, porque é um lugar que é onde as pessoas acabavam trabalhando É mesmo, isso né? mesmo. Na mesona de jantar ali, a É. pessoa usava a mesa como espaço de trabalho. Então, já que vai trabalhar aí, vamos criar um canto aqui adequado, Vamos né? organizar. Vamos organizar isso melhor. Eu acho que eu sempre falo que a gente, antes da pandemia, né, pré-pandemia, a gente morava nas casas e a gente passou a viver nas casas, né? Sim, Então, esse uso da casa se transformou, né? Acho que a gente bastante, aí o bastante. móvel que cabia quando você passava pouco tempo, servia, né? Mas ele ficou grande. Eu tinha uma cadeira na piscina, mas eu precisei ter uma espreguiçadeira porque eu estava usando mais ela. Passei a ter mais tempo, estava mais tempo dentro de casa, né? Bem no começo, a economia deu uma reduzida, né? Até a forma de trabalhar. Então, acho que a gente foi vendo outras necessidades. Você falou do home office, é um ponto importante, né? A gente tinha O um Adriano falou da cantinho, piscina do lazer e eu quis pegar num mesma coisa. outro espaço que Sim, realmente sim. E foi tem tudo a demanda. ver, É, porque no dia a dia, a pessoa, que você falou, uma coisa é morar, outra coisa é viver. isso. A pessoa no final de semana tem a área externa, ela usa, depois volta para a rotina, ela não repara. Ela ficando em casa, e ela começa a ver o tanto que é importante você ter uma planta bonita, uma coisa Isso, agradável, né? isso. Você ter um canto com uma água fazendo barulho, um lugar para você dar um mergulho. Então, muda a percepção. Aquele estresse você precisa tirar. E É, nada melhor do que você preparar sua casa, é, que é o seu lar ali, para ter é, esse momento de relaxamento. Sim. Juntando com o home office, que o Vinícius citou, né? A pessoa está em casa, ela é uma coisa estressante, ela precisa tornar isso um momento agradável. aham, Sim. aham. E qual mais transformação? Como que foi essa transformação do próprio cliente, Vinícius? Porque, né, desse pedido. Porque uma coisa é, eu quero isso, quero aquilo e tal, né? Tô vendo, já tô comprando na internet, não, tá caro, né? Como é que mudou isso um pouco, essa relação profissional, Maurício, eu vou cliente, contar uma compra? coisa aqui para você, não sei nem se deveria falar isso aqui. Conta um case, Vinícius é cheio Vou de contar um case. bafo aqui É, para vocês. Durante a pandemia, é, a- o cliente estava tão desesperado é, em organizar, em deixar aquela casa, aquele habitar aham, bacana, aham, gostoso, que ele não queria nem saber o preço. Eu tô te falando a verdade. A aham, gente viveu isso. entendi. A gente ficou clandestinamente em loja, Aham, com persiana fechada, aham, entrava escondido aham, pela garagem da aham, para ninguém loja. ver e tal. E eu com meu pai idoso, tadinho. A gente numa preocupação. Meu pai É, tinha amputado 2 dedos e ele não conseguia ficar longe. é, E eu numa preocupação com meus irmãos. Eu falava com meus irmãos, eu tô trabalhando, eu tenho que trabalhar. exato. E meu pai não morreu de Covid. E a gente pensou. Aliás, ele nem pegou Covid. Aham, Assim, mas a gente tinha que trabalhar. exato. Então a Exato. gente entrava pelas garagens da loja às escondidas, Aham, aham, as lojas ficavam de persiana fechada exatamente. e nós lá dentro especificando tecido, definindo cor Aham, e fazendo pedido. Então é, foi um momento por isso que eu falo, a vontade do cliente de ter esse espaço bem tratado era aham, tão grande aham. que ele não estava nem olhando o preço. Não estou Sim, generalizando, sem dúvida. claro, mas assim, tinha negociação, o Sim. cliente queria resolver, queria fazer pedido e queria estar com Aceitava, você estava no showroom, né, Adriano? os Ele topava que condomínios tava lá. estabelecendo, olha, só pode entrar 2 para trabalhar, os condomínios estabelecendo, e a gente não tinha como botar pedreiro, pintor, eletricista ao mesmo tempo, tinha que ser É isso mesmo. tudo fragmentado, e a gente precisava Aham, trabalhar, né? aham. E foi um momento, acho que histórico para o nosso segmento. Né? É. E isso você pode perguntar para todos os profissionais, para todos os Aham, fornecedores. Eu tenho um cliente que, inclusive, ele é meu fornecedor e no momento nós estamos fazendo uma casa de alto padrão. aham. Ele é nosso fornecedor, colega do Adriano.
Nesse momento eu tô fazendo a casa dele e ele fala, ai, que saudade da pandemia. A gente tava vendo, a gente vendia tanto, entendeu? É, Porque a gente ficou com esses números na cabeça, né? Os números da pandemia. patamar mais alto, né? Mas, Adriano, como é que foi? Porque a gente teve lá dois anos, né, com uma velocidade grande e tal, muita gente reformando loja, ampliando loja, mudando de loja, né? E eu acho que agora, esse ano aqui, a gente retomou o ritmo que a gente tinha antes, né? Carnaval, aí tem um movimentinho, dá uma queda, chega agosto, sobe, eu quero ter a casa pro final do ano. Você sentiu isso? Você acha que a gente voltou até o movimento antes que a gente tinha antes da pandemia ou não? Isso não mudou nada para você? Maurício, eu vou falar diferente. Depois da pandemia, o ritmo mudou e não voltou atrás. Tá? O que o Entendi. Vinícius fala. Em alguns momentos deu uma boa uma diminuída, talvez, né? Ou Olha, não? não no nosso segmento. Não, No segmento de área externa, ele Ai, que se beleza. manteve bem aquecido, Aham, tá? aham. Eu volto a falar, a pandemia foi péssima, foi muito ruim para muitos segmentos, mas como as pessoas ficaram em casa, as lojas realmente ficaram movimentadas, né? A É. gente vendia com foto, mobiliário Aham. vendia com foto. Aham. Eu tive que ir no nosso estoque, colocar o estoque abaixo, catalogar tudo, mandava fotos para o cliente, porque aconteceu isso daí, ele entrava em desespero e comprava o que tinha. Tava disponível. Tinha, que tava Exatamente. disponível. E aqueceu o mercado aí. Eu volto a falar, as pessoas mudaram o olhar para a área externa. Tá? A área externa passou a ser mais valorizada porque as Sem pessoas dúvida. vivenciaram isso. Ela Sim. sabe que uma hora ou outra ela vai ficar em casa, vai precisar ficar em casa, ou não necessariamente por causa de uma pandemia, mas elas vão envelhecer, Aham. né? Elas vão Claro, curtir mais a casa, então claro. a casa é um lar, é o lugar que ela vive. É. Então a visão da casa mudou pós-pandemia, Maurício. Entendi. Tá? E o mercado aí para a área externa não teve variações ruins, É não. mesmo? Que bom. Continua no patamar, Bom, Continua. um movimento diferente, mas eu tem aquela acho que loucura, mas continua é no um patamar mais espaço alto. que as pessoas estão com um olhar mais carinhoso. É. E eu posso dizer, outro dia eu conversava isso com um amigo, a gente marcou de se encontrar num restaurante, fomos, e fazia muito tempo que nós não saíamos para jantar, e ele falou assim, Vinícius, a gente ficou preguiçoso depois da pandemia, como a gente ficou mais caseiro depois da pandemia. E a gente tá mesmo curtindo Exatamente. mais a Tá curtindo casa. mais a E casa, no né? teu caso, esse área externa, as piscinas, as varandas gourmets, Isso. são espaços que realmente receberam e continuam recebendo um olhar mais carinhoso Sim. dos seus proprietários, né, dos seus usuários, né? Aham, aham. Então, eu acho que esse olhar carinhoso, ele caminha no sentido de mais qualidade de vida, de mais bem-estar, de você realmente... Eu vi muita gente aqui Hum. visitando a Aham. Casa Cor. Ontem mesmo tem um casal que falou assim, nossa, eu tenho tanta antiguidade, eu tô vendo suas coisas aqui, eu tenho tanta coisa parecida, É. e a gente não vê a possibilidade De usar, né? de usar. Como E aí, organizar. aqui eu tô vendo a possibilidade, a gente até trocou contatos. Ele falei, se sentiu em casa. Exatamente. A pessoa se sente em casa. de se sentir em casa e de ver essas possibilidades, né? Verdade. Não, eu vou fazer, É. eu vou arrumar minha varanda, eu vou arrumar minha piscina. Aham, aham. Acho que essa mudança da forma de viver, acho que tocou todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa boa, né? Embora eu acho que, assim, de uma forma geral, não sei se o ser humano evoluiu, eu acho que aquele paz e amor Evoluímos, que com certeza. tinha do início, eu acho que, sabe, Não, nós evoluímos, eu ainda tenho muita discussão, assim, né? Eu olho muitas coisas e falo, pô, mas isso tá olhando só no seu, né? Então, esse Ô, ponto, Maurício, né? uma prova que mudou foi o conceito, é o Aham. seguinte, a nossa economia, Sim. ela mudou muito pouco de lá Sim. para cá, tá? Sem dúvida. Não explodiu. Aham. Mas se a gente pegar o ticket médio de quanto a pessoa investe em uma área externa, aumentou bastante. Entendi. Antigamente se comprava só o básico. Hoje a pessoa se preocupa demais em aquecer a piscina, a temperatura, porque ele vai estar em casa, vai dar um churrasco, a piscina não pode estar fria. O mobiliário, a gente passou a vender muito mais, por exemplo, balanços. Aham. Balanço que antigamente, de repente, era um item de decoração, hoje é um item que integra ali, né? Entendi. Proporciona um momento que todo mundo quer, né? que todo mundo quer. Então o perfil do cliente mudou. Ele enxerga a área de lazer da casa dele como uma área muito mais valorizada. Entendi. Sem dúvida. Entendi. Sem dúvida. O que mudou então foi o conceito da pessoa, Aham. né? Aham. Dos E clientes. mudaram. E hoje qual produto? Você acha que o balanço é um produto que você mais vende hoje? Não, Ou que não é o não que é que mais vende, vende. mas é a procura. Por exemplo, eu chego, vou numa loja, eu quero ter uma piscina, ter uma área externa, né? Então,
tem que ter um paisagista, tem que ter uma boa iluminação e tem que ter essa composição dos móveis, né? Que vão me trazer, como o Vinícius aqui montou aqui uma mesa para um jantar, para um churrasco, para um encontro, uma conversa, uma cerveja e tal. E eu tenho a área externa, né? Do sol, da espreguiçadeira, do balanço e tal. O que que é o produto que é o carro-chefe que ele fala assim, que a gente vê mais? Aquilo é um item importante que os clientes veem, né? Um cliente tem uma piscina, por exemplo. O carro-chefe continua sendo o carro-chefe, né? Que são as cadeiras de sol, Sim, espreguiçadeira ou As uma deck chair, preguiçadeiras, né? um conjunto de mesa com entendi. ombrelone, esse Tá. daí é básico. Aham. Esse não mudou. O que mudou foram os agregados, né? Ah, Que Uma mesa de entraram, né? apoio, ah, um banco num canto, tá. tá? Uhum. Os Muitos bancos, aliás, itens, nossa, nos últimos 2 anos vieram com força, né? vieram com É. Isso força. tanto para interior quanto para exterior, É, né, verdade, Adriano? Às vezes verdade. com Os uma bancos- peça, com um Porque o único banco é uma você peça cria, muito flexível, Exato. e né? você cria um ambiente a mais na sua casa com uma É, peça só de mobiliário, às vezes. Exatamente. Isso eu percebo no escritório que veio assim e veio para ficar mesmo. Essa Aham. coisa dos bancos. Aham. Bacana. Agora os balanços estão mais acessíveis, né, Adriano? Eles estão mais acessíveis, Estão mais tem uma acessíveis, variedade, muito mais né? variedade, De exatamente. modelos, você tem balanço de Tamanhos. laje, balanço que você pode pendurar numa árvore, numa laje, tem os balanços, os apoios, os balanços Já vem com com suporte pronto, suporte. né? Você É, pode que é tirar só daqui e encaixar, colocar né? ali. É. E como que é a comunicação hoje, Adriano, da loja? Como é que é essa conversa com o mercado, de apresentar os produtos? Como que a tecnologia desenvolveu bastante, a parte de internet desenvolveu bastante, né? As pessoas passaram a usar mais. Como que você trabalha o marketing da tua experiência de marketing para levar a experiência do cliente para dentro da loja? Como que você enxerga isso? Olha, o principal é você trazer para sua loja primeiro o profissional, Sim. porque o profissional é que vai saber o que você trabalha para poder apresentar a sua empresa para o cliente, né? Ok. A grande maioria dos clientes já chegam com um profissional, já chegam com um projeto e todo lançamento está trazendo pessoal para conhecer, né? Ou na própria loja ou numa casa cor, que acho que é a melhor vitrine que existe para Aham. você expor, né? Mostrar Aham. na prática o que você tem. A gente investe bastante também em redes sociais, né? Aham. Redes sociais hoje, quem não tem aí não consegue acompanhar, né? Aham. Não É. consegue se mostrar no mercado, tá um pouco aí, levar as novidades. Aham. E eu acho que é nesse sentido aí, né? Entendi. Trabalhar bem aí parceria com os profissionais, mostrar as diferenças, Aham. explorar bem as redes sociais, Entendi. não deixar de entrar Dá nessas todo o suporte, oportunidades, pro né? profissional, né? Exatamente, dar todo o suporte, é isso Aham. daí. E você, Vinícius, como é que você comunica hoje? Porque Eu, mudou pessoal, bastante, eu né? vou ser bem sincero, Aham. Maurício. Eu estou num momento de transição e adaptação. Aham. Eu sempre fui muito analógico Hum. e é até triste falar isso, É. mas Não, mas todo é mundo. uma A realidade. nossa geração é uma geração Mas a analógica. nossa geração teve Que pessoas que transicionou. transitaram melhor. Eu Exato. sou daqueles que não transitou bem. Eu confesso que Você eu não transitou bem. tá transicionando E ainda. também sou muito grato a essa trajetória de quase 25 anos de escritório, Aham. que me ofereceu uma carteira de clientes muito fiel. E Aham. isso nos deixa numa situação confortável, Sim, né? sem dúvida. Então eu estou nesse momento de dar esse salto Aham. maior para o digital. Aham. A gente precisa dar esse salto para o digital, Sim. e até para trabalhar mais marketing. Engraçado, parece que foi ontem minha última Casa Cor. Uhum. E eu achei que. E aí, agora, estando aqui, Aham. eu percebi que não foi ontem. Aham. Já passou muito tempo da minha última Casa Exatamente. Cor para de hoje. Exato. Eu até comentei com algumas pessoas, falei, gente, tô me sentindo até meio desatualizado em algumas questões, Aham. porque a Casa Cor te deixa muito a par de tudo, né? Sim. Provoca, né? Não sou desatualizado, É. estou sempre a par, participo do que eu posso participar, me anteno Aham. na medida que eu posso, mas a Casa Cor, ela é mais ela te deixa mais atualizado ainda, né? Aham. E eu falei, gente, eu não posso ficar muito tempo sem Casa Cor não, viu? Porque ela te impulsiona para isso. Isso. Então, eu estou nesse momento de dar Aham. esse salto para o digital. Aham. Isso se refere aos meus cursos, que já tinha te comentado, Aham. que estão indo para uma plataforma, que Sim. vão ter um formato online que não tinha antes. Meus cursos sempre foram Presencial. presenciais e agora eles passarão a ser online. Então Aham. eu estou Aham. dando um super de um pulo, né? Exatamente. Preparando todo esse material. Uhum. Não vejo a hora de ter essa primeira turma online para sentir como que vai ser. Então,
Com relação aos cursos, eu vou dar esse salto. Com relação às próprias mídias sociais do escritório, esse Aham. salto está vindo. E vamos ver como é que vai ser, né? Aham. Esse Vinícius um pouquinho mais digital. Eu não vou perder meu lado analógico. Eu É, gosto muito desse tete a sim. tete. Isso se dá com os clientes no escritório. Aham. Às vezes tem hora que eu solicito, o cliente nem Então, quer e esse tete a encontrar. tete é o lado analógico. Exatamente. Eu vou dar o meu Analógico. comentário. Eu acho que o lado analógico tem muitas vantagens. Aham. Eu vou te dar um exemplo. O vendedor começa a atender um cliente, recebeu uma mensagem, um WhatsApp, mandou um contato no Instagram. Minha briga com meus vendedores, nunca comece um contato mandando uma mensagem de Exato. WhatsApp. Não, você vai ouvir a voz da pessoa e a pessoa ouvir sua voz, você vai É isso ligar. aí. Adriano, Porque pensa essa bem, pessoa- Adriano. você ouvindo a voz da pessoa, você já quebra o gelo, você Aham. já cria uma intimidade. Aham. Você É. recebe o primeiro contato via Instagram, via WhatsApp, mas eu acho que o primeiro contato, eu brigo com meus vendedores. Não, você vai ligar, você vai chamar para tomar um café. Isso é Aí depois analógico, pode é da continuar moda no antiga. digital. Depois você continua no digital. É. Mas eu te falo, o lado analógico, aquela venda raiz, tem É. suas vantagens. Não, eu não, E a Casa eu- Cor te eu- proporciona tem, isso, É né? isso aí. Tipo, É o te contexto. proporciona Mas esse eu contato. vou te falar, o e-commerce é um caminho sem volta, Maurício. Não tem jeito. Aham. Ontem eu recebi um amigo que era parceiro, virou amigo, meu parceiro comercial de muitos anos, Aham. meu fornecedor. Eu prestei serviço para ele, eu fiz o primeiro apartamento dele. Aham. Primeiro não, o apartamento onde ele mora até hoje. Agora ele está indo para uma casa. Eu que fiz a decoração, fiz VM, fiz muito trabalho de VM para a empresa dele. Aham. Parceirão, Aham. além de especificar os produtos dele. E ele tinha feito uma live no dia anterior. É. Uhum. Uma live que durou. Acho que começou umas 8, né, Ida? 7 da noite. E ele falou que terminou meia-noite, 1 hora da manhã a live. Aham. Só que ele tinha vendido 180 vasos Aham. nesta live. Aham. Você Aham. sabe o que é vender 180 vasos É. em 4 horas? É bastante, né? É muita coisa. É. E esse alcance, ele é digital. Sim, sem dúvida. Ele é digital. É. Então, a gente não tem como não pensar. Sim, tudo Sim. tem seus prós É. e suas Assim, vantagens. não adianta. Eu, Vinícius, com o melhor cliente que eu levasse na loja dele, às vezes eu ia ficar 4 horas na loja dele. É. Eu não ia vender 180 vasos. Ia vender 3. Entendeu? Com o melhor cliente, você tá É. entendendo? E aí ia ficar lá, tal, naquele, tudo bem, ia vender, sei É. lá, uns vasos aqui, uns objetos, uma fonte. É. Mas não ia vender 180 vasos. Você entendeu? Eu acho que Maurício? assim, Então, assim, são as duas coisas, né? os dois lados. Eu acho. Ele não Uma vai, coisa a gente não vai complementa a perder outra. isso. Uma live, ela te proporciona também É. um tempo para você falar sobre o produto, Isso. mostrar. Sim. É uma venda com mais tempo. Quando a gente Aí- fala em venda digital, é uma venda muito mais fria. Sem dúvida. Você coloca as informações, mas a live não. A live, eu acho que ela cria também É. esse Ela contato, te proporciona, né? Te proporciona essa um ação tempo de venda maior para mais falar forte. sobre Mais o produto. forte, E quem mais tá ali tá entrando agressiva, numa né? é bem específica, né? Sim. Ele ficou 4 horas falando, então circulou um monte de pessoas naquele período. Eu tenho uma cliente interessadas de em varejo comprar de vaso, eu tenho procurando um uma bom cliente de preço. varejo de moda que começou uma live na pandemia, que Ah. essa live ocorre toda quinta-feira, Aham. começa às 4 horas da tarde e termina às 2 da manhã. Não, então, é uma Varejo loucura. de moda. É. Toda Santa Quinta, das 4 às 1 da manhã, essa live dela bomba. É. E foi E é um um- alcance é um- que ela descobriu. Exatamente. Não podia abrir a É um loja. novo modelo. Mas aí, Vinícius, eu falo assim, ó, você tem os dois perfis de públicos, né? Então, por exemplo, você pega a nova geração, Vamos continuar a atendendo. comunicação é a internet, né? É a A internet. internet resolveu, comprou, viu a É foto, especificar especificou pela por internet. WhatsApp, é o WhatsApp, WhatsApp. aí o cara nem sabe ler outra coisa, às vezes manda mensagem por Instagram. Mas eu concordo com o Adriano também, porque eu penso da mesma forma, assim, o primeiro, alguém que contatou a gente, né, por WhatsApp, a gente recebe aqui várias pessoas, uma mensagem, o ingresso, compra que horário, Maurício, como é que eu posso ter uma consultoria? Eu posso ter uma consultoria de marca? Posso, vamos marcar um café? Primeira coisa, porque é difícil você tem certos serviços, certos produtos, que é importante criar essa empatia mesmo, Sim. né? Depois que você criou essa empatia, numa consultoria, ela pode ser presencial e online, né? Ela segue um caminho, né? Pode ser uma ou só a outra, né? Depende da distância, né? Mas tem o caso da venda de produto, né? Criou esse primeiro contato, não significa que ela vai virar presencial. Ela vai
vai voltar para o online se aquele cliente quiser, até o momento que ele vai passar na loja para certificar e fechar. Mas a comunicação agiliza muito, porque o tempo, a gente está falando em Ribeirão Preto, estou falando aqui, essa semana 40 graus, então tá uma loucura aqui, né? Um clima Vai dar pra vender bastante. Você tá né? adorando esse calor, né, Adriano? Você tá gostando desse calor, vai ter Eu vou liberar o Adriano rápido, que ele tá perdendo renda aqui, né? Eu trabalhava na indústria. É. Tinha um diretor que falava assim: eu quero que o asfalto derreta. É isso aí, né? Então, mas eu acho assim, criou empatia, criou o canal, aí é o melhor canal que aquele perfil de cliente quer, né? Então, quem veio do mundo analógico ainda prefere, mas às vezes tem gente que veio do mundo analógico e não tem tempo, né? A gente, por exemplo, eu vivo um momento aqui de exposição e tal, a gente não tem tempo, trabalha das 7 à meia-noite todo dia, porque as coisas vão acontecendo. Então, para mim, resolve. Eu vou passar na loja só para ver como é que é mesmo, me certificar, porque eu quero ver, mas tem pessoas que não, né? Já vi uma, vou comprar outra, já não preciso mais, né? Então, eu acho que é um misto, não vai ter mais um caminho, e Maurício, mais um vai derrubar o outro, Esse né? primeiro contato raiz não sai de moda. Também Não, concordo e não com sairá. A pessoa também tem que ter outros Mas a canais gente vai de comunicação. precisar ter um Sem alcance dúvida. maior Isso é também. verdade. Porque uma coisa, falando do meu curso, uma coisa, eu nunca gostei que passasse de 12 alunos presenciais. Uma vez ou outra que eu tive uma turma de 15, uma vez teve uma de 18, mas foi péssimo. Eu sempre acho que o 12 é o limite no presencial. Sim, sim. São 12 alunos ali comigo, 30 aulas. 30 aulas comigo, desculpa, 30 horas comigo. São 10 aulas de de 3 horas. 3 horas. Uhum. No digital, eu não sei qual que vai ser essa proporção. Você vai Porque ter no que digital pode ser 100, 200. Você precisa ver a sem atenção dúvida. desprendida também pode ser diferente. Você entendeu? Sem dúvida. Aí você percebe essa dúvida. mudança. E aí nós temos um comparativo financeiro, Sim. né? A minha remuneração, o que eu vou conseguir alcançar. Eu fico pensando como é que eu vou atender as dúvidas, como que elas virão, porque para mim vai ser um momento novo. Né? E o aprendizado. Então, assim, e tem coisas, se você me permite, Maurício, não sei como é que nós estamos de tempo, que é o seguinte. Outro dia rolou um videozinho sobre inteligência artificial num grupo de profissionais. A gente participa em vários grupos de profissionais, não lembro qual deles que era. Aí eu vi um monte de gente desesperada. E agora? Nós não vamos mais trabalhar, sabe? Aí vieram os comentários dos mais variados tipos. E o vídeo, ele é tão assustador que a hora que você chega no final do vídeo, você fala assim, putz, meu emprego acabou. E agora? E a profissão já era. Ninguém vai mais me contratar, a inteligência artificial vai resolver. Mas com toda a sinceridade, olha para isso aqui. Não tem inteligência artificial que conta essa história que eu tô contando aqui. Exato. Não tem, Maurício. Exato. Você entendeu? E aí, nessa hora, eu peguei minha carteira de cliente. E dei uma olhada, assim, fiz uma varredura. E não, esse cliente não vai recorrer à inteligência artificial. Que é esse cliente raiz que a gente está falando, desse contato, que ele é muito fiel. Ele é muito fiel. E é muito interessante que os filhos dele são fiéis também. Não sei os netos. Alguns netos são, outros não sei ainda. Mas 25 anos de escritório, eu já fiz a casa do pai, do filho e do neto. Já tô nesse momento de começar a fazer as casas da terceira geração, sabe? E parece que se cria uma cultura na família. Sim. E a gente atende muitas famílias, né? Você também, né? Atende o irmão, o cunhado, o tio, não tem essa coisa. E você E um vai indicando pro próprio, outro. Você acaba vendendo o seu estilo para da família toda, né? E aí cria-se uma cultura na família, ainda bem, né? Que se cria essa cultura na família, que eles continuam nos contratando porque eles querem o tete-a-tete. É isso aí. Eles querem ir na loja junto, escolher tecido, escolher a cor. A segurança que tem, né? A fibra que nós vamos usar na cadeira, na poltrona, né? Mas como você falou, né? Aí entra o lado psicólogo, né? Então, assim, aí é o lado que ele precisa de alguém, eu preciso conversar com alguém, continua sendo um sonho. O escritório vende experiências, viu, Maurício? Não, então, é isso que eu tô falando, exatamente isso que eu tô falando. Essa experiência gostosa. Exato, o lado da experiência, de escolher, de conversar, de compor, de compartilhar, né? Tirar essa dúvida. E na loja deve acontecer a mesma coisa. Exatamente. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu também não. Eu acho que ela, mais cedo ou mais tarde, ela esbarra no talento. Mas eu fiquei, é verdade. Não vai substituir um talento. Essa é a diferença. Mas eu confesso que num primeiro momento eu fiquei assustado. Mas agora eu tô
Tá tranquilo. forte, tranquilo e também não tenho medo. Bacana. Entendeu? Pra gente, finalizando aqui, esse papo tá super bacana aqui, mas a gente tem o nosso tempo, o tempo do Adriano aqui, 40 graus, Acho que vai ele dar sei 2 lá, podcasts. vai viu? vender, vai, vamos marcar outro pra falar, o Adriano vai vir contar quanto ele vendeu de piscina ou quanto ele perdeu. Ah! E, né, que eu tô segurando ele aqui, né? Vinícius, o que te inspira hoje para você nos teus projetos? De onde você, que água que você bebe para te inspirar, desenvolver? A gente já falou Nossa, um pouquinho do Maurício. yoga e tal, né? Nessa Não, fase. atualmente eu tô nessa pegada e ela é intrínseca, sabe? Ela é uma pegada que tá me seguindo. Às vezes Aham, é muito doido, porque às vezes eu nem tô nem aham, tô pensando nisso. Chega um cliente, chega uma demanda nova e a gente acaba tendo que atuar é, com isso. Ultimamente, essa questão da terapia vibracional e aham, energética tem sido forte. sem dúvida. Mas isso existe mesmo. E eu estou concluindo, né, o curso, Aham, termino agora em novembro, até final de novembro eu termino o curso, é uma parte presencial, uma parte online, estou fazendo em São Paulo, com um cara muito bom. Então ela tem sido muito recorrente. Não sim. sei se é porque a gente fica lendo, estudando, pesquisando sobre o tema, tá aparecendo É, muito isso. é, Tá é. aparecendo isso. Muita gente também acompanhou minha viagem pela Índia, foi uma imersão, né, 26 dias, Aham, e também achou que essa viagem tinha a ver com o meu trabalho, não tinha, é, era uma viagem pessoal. de busca pessoal, É. e muita gente me procurou também pensando, o que você foi aprender na Índia, que eu quero saber, Achei um novo né? guru. Pois é, olha que coisa doida. Então teve isso, mas eu diria que o que tem me movido é um repertório muito diverso. Aham, É um repertório diverso mesmo, aham, que envolve bastante brasilidade. uhum, Eu tenho trabalhado cada vez mais com essa identidade. aham. Eu acho que isso já é minha Sim, identidade, sim. mas eu tenho cada vez mais explorado essa brasilidade nos meus projetos. Eu tenho procurado muitos fornecedores É locais. isso aí. Se você pegar a minha luminária ali, é uma artesã daqui de Ribeirão, lá do Castelo Branco, Aham, entendeu? Que foi customizar a luminária. A luminária legal. veio pronta da loja, Exato. mas eu precisava de um up Uma na customização, luminária. Eu tenho procurado muito esses artesãos locais, eu tenho pensado muito no handmade, Aham, nas peças de reuso. sim. E para nós que somos do comércio, É. você lembra dessa discussão na Aham, palestra do Pedro Ariel, é né? isso aí. A coisa do reuso, ela vai ter que vir misturada com a peça nova, Sem igual, dúvida. igual eu fiz na sua mesa, você Perfeito, entendeu, verdade. Adriano? Porque a gente tem que inserir esse acervo em algum lugar, não dá para ficar descartando mais. O planeta, esse Não mundo que aguenta nós mais. estamos vivendo, o É, planeta não aguenta mais, é. entendeu? Então, essa semana acompanhando a, 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 a presença dos brasileiros e o Comitê do Clima lá na ONU, em Nova York, a gente vê que é uma demanda muito Premente, urgente. exatamente. Muito urgente. E na decoração ela vai ter que se encaixar, na Também. arquitetura ela vai ter que se encaixar de alguma forma. E o cliente está pedindo. É. Também o cliente está pedindo. Então, um exemplo prático. Nós estamos pisando num piso drenante. Aham, Ele é sentado em cima de uma cama de areia. Então, Isso. se eu jogar um copo de água aqui, a água vai descer. é, E ser drenado. Ele é mais caro do que você fazer um piso e contrapiso. entendi. Só que o cliente quer desse, porque é Ah. ecologicamente correto. Logicamente O correto. cliente quer ter um reservatório de água de reuso na casa Nesse dele. caso, As pessoas têm consciência. 100% permeável, laudado. Aham, Ou seja, ele entra em projeto de prefeitura, Exato. Maurício. Além de dar um Nós estamos acabamento falando de um piso maravilhoso. que entra em É. projeto de prefeitura como área permeável. É isso aí. Entendeu? Às vezes você não quer ter terra ali, o jardim ali, Mas e ele entra como área atende. permeável, entendeu? Então, Aham. Verdade. Um exemplo bem está prático. errado em exigir isso? Não, ao contrário. Claro que não. A prefeitura Chega de pôr asfalto, deveria concreto. exigir mais árvores nas É verdade. calçadas. Isso mesmo. né? E- Gente, a gente tá chegando no final aqui. É um papo super bacana com o Vinícius e com o Adriano aqui. A gente falar de bem-estar sempre é bom, né? Trazer Papo essas histórias. espontâneo. Papo espontâneo, acho que é isso que faz a cara do Sala 2, a gente trazer o Adriano aqui, falando de bem-estar, o Vinícius contando as histórias, muitas histórias. A gente vai marcar um dia só para falar com o Vinícius do que ele, o lado educacional dele, o que ele leva para a educação, essa história de trazer a turma que está começando, os alunos dele, explicar o que que é, vai dando repertório. O profissional precisa de repertório, precisa para especificar uma piscina, uma banheira, precisa do repertório do Adriano quando chega na loja, precisa da equipe dele técnica apoiando isso, e o Vinícius dá essa parte
antes ainda, né, do que é o projeto, de como especificar. Então, acho que foi um papo bacana. Essa era a ideia desse dia de hoje. A gente vai voltar a marcar outros aqui. Super obrigado, Vinícius. Nossa, eu que agradeço o convite. Que papo gostoso, viu, Que Maurício? bom. Muito gostoso. Fico Obrigado. feliz. Obrigado, Adriano, pela tua Eu que presença aí. agradeço estar aqui com vocês dois. Conversa maravilhosa. Também adorei. Vamos lá. Obrigado, a gente fica aqui. Mais um episódio do Sala 2. Até a próxima. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio. Até lá.